Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com a nutricionista doutora Alia Mendonça Silva. É só conferir. Muito bom dia para você da nossa TV em Tempo, canal 10 do SBT, onde nós estamos todos os sábados às 11h30 da manhã e sempre com um assunto muito palpitante. Nós estamos mais uma vez no novo hotel que totalmente reformado, com amplo estacionamento, gratuito e ainda uma internet de alta velocidade, que é coisa rara na nossa cidade, mas o novo hotel tem e é gratuito. E você que se hospeda no novo hotel e você quer fazer umas compras no seu shopping, eles têm também um transfer gratuito do hotel, shopping, hotel. Então o novo hotel sempre pensando em você, pensando no seu bem-estar, com 7 salas para eventos, e você ainda pode optar em passar o dia apenas aqui. Se você não quer se hospedar, passar um final de semana ou 2, 3 dias, você pode usar das coisas que o novo hotel tem num dia, que é o full day. Então, café da manhã, internacional e regional. Você tem almoço executivo preparado pela equipe Novo Hotel, sob o comando do chefe William Rivera, que é um chefe internacional que faz aí coisas maravilhosas para você, sempre sob a supervisão do nosso gerente de alimentos e bebidas, Renato Araújo, e sob a gerência maior do nosso GG Edmar Thomas. Hoje a gente tem a honra e o prazer de receber uma pessoa bastante diferente em 2 sentidos. Por quê? Porque tem um trabalho diferenciado dentro da área de nutrição e, além do mais ainda, é uma pessoa muito iluminada. E isso aí, diga-se de passagem, vai ser benefício para nós que vamos usufruir. Estamos falando da doutora Alia Mendonça Silva, que é nutricionista, que tem o seu consultório no Miller Centrum, na Avenida Jacira Reis, lá no Quícia, telefone 99425-8098. Doutora, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. E a gente vai falar de alimentação. Poxa, como é difícil hoje para você tentar manter uma alimentação saudável. E a gente fala de alimentação saudável, mas cada vez mais, doutora, a gente percebe a industrialização desse nosso alimento. Queria que a senhora falasse sobre isso. Realmente, o que acontece? A maioria hoje da nossa alimentação, você encontra em qualquer local, muito barato, né? Então, o advento da indústria, do industrializado, ele acaba que teve aspectos negativos para a nossa saúde, não só a saúde física, como a saúde mental, a saúde psicológica da pessoa. Então, hoje, nós temos, sim, opções, pessoas que já viram isso, que já tomaram parte disso e que estão colocando opções mais saudáveis no mercado, né? Agora, doutora, como é que a gente vai fazer com essa juventude que vem por aí? Por exemplo, hoje, dentro da alimentação industrial, você não tem verduras, você não tem fibras, você não tem uma série de coisas. E como é que vamos introduzir nesse jovem, nesse adolescente, que ele precisa comer um tomate, que ele precisa comer uma alface, que ele precisa, enfim, ter uma... Olha, é interessante... Aí é psiquiátrico, não é nutricional. Não, né? é interessante você ter falado com relação a isso, porque hoje, o que a gente observa? A gente observa que houve uma transferência de responsabilidade. Hoje, quem educa é a escola, hoje quem educa é o YouTube, e a educação de casa já não é a prioritária. Então, a educação nutricional, ela também deve vir de casa. Então, a responsabilidade maior tem que ser sempre dos pais. Como? Dando um exemplo. Procurando opções mais saudáveis e educando através do exemplo, porque quem trabalha não é a criança, não é o adolescente, quem vai ao supermercado não é a criança. Então, se a criança está comendo errado, está comendo mal, a culpa é de quem trouxe a comida para dentro de casa. Então, nós temos que sim ser o exemplo e buscar opções, porque essas opções elas existem. Porque é muito mais cômodo, né? Pegar ali uma coisa de batata frita já que vem acondicionada no saquinho, come aí, papapá, do que ir lá, fritar essa batata e trazer. Mas, agora eu queria entrar numa nuance que é bastante latente e a gente tem aí poucas pessoas falando nisso. Normalmente a gente sabe que os depressivos, a tendência é comer muito. Não é via de regra, mas a tendência natural é isso, é toda hora tá beliscando, é toda hora tá comendo uma coisa, enfim.
Que orientação a senhora tem para essas pessoas? Olha, nós temos uma base de orientações de certos alimentos que você deve consumir em maior quantidade e outros que você deve evitar. Quando a pessoa ela está passando por um processo depressivo, geralmente ela tem uma questão de ansiedade, né, por trás disso. Então, alguns alimentos, quanto mais você consome, mais você fica ansioso. Então, certas coisas devem ser evitadas. Por exemplo, doutora? O excesso de café, de chocolate, né, alimentos excitantes e o próprio fast food, que ele cria aí uma dependência, né, de que quanto mais você consome essas comidas muito processadas, frituras, gorduras, você cria uma espécie de dependência química no teu organismo, de que quanto mais você consome, mais você vai consumir. Então, como é que a gente quebra isso? A gente quebra diminuindo bastante o consumo desses alimentos industrializados, açucarados, né? E colocando alimentação, comida de verdade. Né? Quando eu falo comida de verdade, eu falo coisas que arroz e feijão, arroz, e tal, feijão, aquilo que a salada. vovó fazia, né? E que, com isso você quebra esse ciclo vicioso, porque o fast food, o alimento processado, né, e refinado, ele gera na pessoa uma dependência que hoje nós podemos comparar a drogas. Então, quando você coloca para dentro um sorvete, um refrigerante, você se sente muito bem porque a quantidade de açúcar do teu sangue vai lá para cima. Então você se sente bem, você se sente poderoso. Quando esse efeito passa, aí você entra naquela fase que você vai ficando triste, né, deprimido, e aí certos alimentos fazem você se sentir melhor. Por exemplo, o chocolate. A mulher, quando ela está na TPM, por exemplo, né, próximo ao período menstrual, ela sente, algumas mulheres, a vontade de consumir determinado alimento com mais frequência. O chocolate, que ele faz a pessoa se sentir bem. Então, quando você consome esse tipo de alimento, você gera essa dependência e você volta a querer consumir imediatamente para você ficar legal de novo. Então, realmente é muito semelhante a uma droga. Lembro a vocês que a doutora Alia Mendonça, nutricionista, com um trabalho bastante diferenciado, tem o seu consultório no Mulher Centro, na Avenida Jacira Reis, lá no Quícia. Telefone 994258098. Doutora, também vamos entrar aqui num outro assunto que também se fala muito pouco. Dentro da psiquiatria, a nutrição está assim também ganhando um espaço. Como é que a nutrição tem contribuído para essas doenças psiquiátricas? Bom, existe formas de você potencializar o resultado do teu tratamento, né? Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Uma pessoa que sofre de transtorno bipolar de humor, por exemplo, né? Então, o médico vai e passa um tratamento à base de lítio, que é o que é bastante usado. O lítio, alguns alimentos, quando você consome junto com o lítio, eles aumentam a toxicidade do sangue, como é o caso do chá verde. Então, quem faz uso de lítio não pode ou não deve estar consumindo chá verde, por exemplo. Como que a gente pode diluir esse lítio? O que seria na prática para eles que não têm o entendimento médico? O lítio seria o quê? Seria um medicamento que ele é utilizado para tratar transtorno bipolar. Ah, sim. Tá? Então, é uma medicação que ela é utilizada. Então, o chá verde é contraindicado quando se associa ao lítio. Quando você está fazendo um tratamento psiquiátrico que você ingere esse medicamento, quando você associa com o chá verde, você aumenta o nível tóxico do teu sangue. Então, é complicado. Quando você associa, você atrapalha, mas o contrário também é verdadeiro. Você pode estar direcionando uma alimentação para que aquele tratamento, aquele medicamento, surta um efeito positivo em menos tempo. E esses pacientes com patologia psiquiátrica, eles tendem a ser mais difíceis, mais arredios com relação à reeducação alimentar? Ou Sim. existe uma coisa específica dentro da patologia deles?
Sim, dependendo da patologia, sim. Né? Tem pessoas que elas dependendo da própria condição delas, né, de acordo com a condição delas, elas seguem a ter um padrão restritivo. Então, elas só se alimentam daquilo e vão comer aquele determinado alimento durante o dia todo. Né? Então, isso é um processo que ele não é tão simples de quebrar. Né? A nutrição é apenas um dos pilares, né, do tratamento, que deve ser acompanhado sempre por um médico psiquiatra e, de preferência, essencialmente por um terapeuta, por um psicólogo. Né? Então, é todo um trabalho multidisciplinar. A nutrição ela tem um papel importantíssimo para potencializar o resultado, mas a gente tem que sempre lembrar que não é só o nutricionista, não é só o médico. É todos esses... Toda uma gama de profissionais envolvidos. Toda essa gama de profissionais envolvidos para você ter um resultado bacana. A senhora falou sempre comer a mesma coisa e me lembrou do autista. O autista faz muito isso. E tem algum tratamento especial para o autista dentro da nutrição? Tem. Nós temos algumas condutas, né, nutricionais. Por exemplo, o glúten. Quando a gente retira o glúten da alimentação do autista, a gente observa vários benefícios. O interessante é que o mecanismo para explicar por que isso acontece ainda não é comprovado cientificamente, mas o que a gente observa é que quando a gente retira, por exemplo, o glúten do autista, a lactose também, a pessoa, o paciente, ele fica mais tranquilo, ele consegue... Mesmo que ele não apresente sinais de intolerância? Mesmo que ele não apresente sinais de intolerância, é a conduta que se usa, né? Então, nós retiramos, por exemplo, eu tive um paciente agora que com 3 semanas, né, uma criança, com 3 semanas ele já teve uma melhora significativa. Era uma pessoa que ele tinha um determinado alimento que ele consumia o dia todo e a mãe relatava de que ele não conseguia comer outros alimentos. Então, o que nós fizemos nesse caso? Nós introduzimos outros alimentos, né? Nós retiramos o glúten e a lactose. O glúten está presente em massas, pães, a maioria dos industrializados contém glúten, né, de alguma forma. E a lactose, que está no leite, está na manteiga. Então, nós substituímos esses alimentos. E o que aconteceu? A mãe relatou que a criança começou a dormir melhor a noite toda, coisa que ela não conseguia fazer, porque o autista ele tem muita dificuldade de focar, de concentrar em algo específico. Doutora, a gente tem ainda alguns minutinhos. Queria encerrar falando sobre estética. Onde é que a nutrição entra auxiliando a estética? Nossa, a estética eu acho um campo interessantíssimo, porque é o local que as pessoas fazem as maiores loucuras inimagináveis para se encaixar em determinado padrão de beleza. Ela tem que ser igual àquela artista de cinema, apesar de que ela não tenha o biotipo da artista de cinema. Então é aí que se acontecem as piores atrocidades, uso de drogas, né, transtornos como anorexia, como bulimia. Então é uma área interessantíssima da gente trabalhar, que a gente consegue com a alimentação e com o uso do que a gente chama de nutracêuticos, que são conhecidos popularmente como as cápsulas da beleza, né? Que a gente consegue direcionar uma dieta para um fim específico. Bom, eu falei que ia encerrar, mas surgiu aqui uma coisa ainda que eu preciso saber, e eles também. Muito comum hoje nas academias se vê aquele excesso de proteína, e você vê que as mulheres estão ficando com voz grossa, muito embora estão tendo seus corpos definidos, mas as mulheres com voz grossa, os homens estão mudando a sua sexualidade, porque eu não sei, mas estão. Até que ponto isso aí está sendo prejudicial no organismo de uma pessoa, doutora? Olha, isso é muito sério de se falar, porque hoje o que acontece? O blogueiro tem sempre uma solução fácil e rápida, né? A pessoa, o profissional de educação física recomendando o uso de suplemento, etc. Então, o que acontece? Nessa idade, geralmente isso acomete adolescentes, pessoas, né, que ainda estão formando a sua personalidade,
que elas vão fazer uso de coisas que, na verdade, elas não têm necessidade para chegar onde elas querem. Então, hoje, nós temos mecanismos, nós temos aparelhos, inclusive lá na clínica nós temos um, para avaliar a composição corporal individual de cada pessoa e as necessidades de cada pessoa, né? Bom, gente, infelizmente nosso tempo é pequeno para um assunto tão bom, mas eu prometo para vocês que vamos trazê-la de volta e falando de uma coisa mais específica. Nós vamos direcionar a nossa conversa para um assunto bem específico. Muito obrigado a você que nos assistiu, que você que está aqui nos dá a honra da sua audiência. Muito obrigado ao Novo Hotel Manaus, que empresta a sua casa para que nós possamos trazer profissionais como esse e também degustar aqui um almoço executivo da melhor qualidade. Nos encontramos então no próximo sábado, às 11h30 da manhã, no seu canal 10, TV em Tempo SBT. E no seu TV web www.istoemanaus.com.br, 24 horas. Muito obrigado, doutora. Obrigada a você.